A contemplação desenvolve o observador. Muitas vezes o jovem estudante acredita, provavelmente, que o modo de vida espiritual ou contemplativo é uma vida sem disciplina. Mas o oposto disso é verdadeiro, porque não há vida que exija maior disciplina do que a vida espiritual. A vida, como é vivida pela maioria das pessoas, é mais ou menos indisciplinada, porque pouca ou nenhuma tentativa é feita pelo indivíduo para controlar a natureza de seu pensamento. Ele é propenso a aceitar tudo o que vê ou ouve, geralmente regozijando-se com o que acha bom e se queixando com aquilo que acredita ser mal, de modo que raramente alguém se pergunta: isso é tão bom quanto parece ser? Ou isso é tão mal quanto parece ser? Pelo contrário, são aparências aceitas de acordo com o julgamento humano. No modo de vida espiritual, no entanto, isso não pode ser feito, porque toda a vida espiritual é baseada na rejeição das aparências. Não julgue pelas aparências. A metafísica comumente hoje aceita ensina a rejeição e a negação da aparência do mal e a aparência de sua natureza irreal. Mas na vida verdadeiramente espiritual, temos que ir além da simples rejeição do mal como erro, porque também temos que negar a realidade daquilo que parece bom. Discernindo espiritualmente, não há nem bem e nem mal. E é nessa premissa que todo o universo espiritual é construído. A disciplina nesse caminho está em rejeitar toda a aparência, seja ela boa ou má, na percepção de que tudo que é de Deus é invisível aos sentidos humanos. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Nem eu te condeno. Em outras palavras, não há juízo sobre o que parece ser o mal, mas tampouco não há qualquer aceitação da aparência do bem. Há um reconhecimento de que o único real é o invisível, o espiritual. E isso é algo que não pode ser visto com os olhos, nem ouvido com os ouvidos. Sob a velha metafísica, se nos confrontássemos com uma aparência e julgássemos que era má, imediatamente teríamos que resistir a ela, superar, destruir ou remover. Se, por outro lado, fôssemos confrontados com uma aparência de bem humano, aceitaríamos e nos regozijaríamos com isso. O perigo neste procedimento, entretanto, é que a própria coisa que parece ser boa, em si por si mesma, pode ser maligna, ou pode mudar para o mal, ou seu efeito sobre alguém pode ser de natureza maligna. Uma boa ilustração disso é que quase todos concordam que ter $1 milhão, ganhar ou herdar, é bom. E ainda assim a aquisição de $1 milhão provou ser uma ruína de muitas pessoas. Mudou sua natureza e os fez apegarem-se, porque quando algumas pessoas que tiveram pouco ou nada e que sempre foram livres e alegres em compartilhar aquele pouco, adquirem mais do que estavam acostumadas a ter, elas começam a acumular e a guardar, preparando-se para um dia chuvoso, temendo gastá-lo, de modo que o que parece ter sido bom acabou sendo ruim para eles. No quadro humano, praticamente todo o mundo, quase sem exceção, exulta um nascimento e se entristece em uma morte. No entanto, mais problemas do que nunca foram causados no mundo por nascimento do que foram causados pela morte. Assim, se julgarmos a partir das aparências humanas, ficaríamos impressionados com as tragédias que ocorrem
com o resultado do nascimento, apesar de todo o regozijo e pela inutilidade e futilidade de grande parte das tristezas na morte. Estas são ilustrações extremas de quão imprudente é julgar o bem ou o mal. Espiritualmente, no entanto, julgar o bem ou o mal vai muito além de ser imprudente. Em um sentido espiritual, está completamente errado, porque há um poder que está dentro de cada um de nós, e este poder tem como função criar, manter e sustentar a harmonia em nossa existência. E quando, por qualquer razão, a harmonia aparentemente é tirada de nossas vidas, sua função é restaurá-la. Vivendo como uma testemunha da atividade de Deus. Este poder ou princípio é ilustrado plenamente na experiência de Jesus Cristo, narrada nos 4 evangelhos. Jesus revelou claramente que sua função era curar os enfermos, ressuscitar os mortos, alimentar os famintos e perdoar o pecador. Sempre ele disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai em mim é Ele que faz as obras. Ele sempre deu testemunho da presença de Deus. Em cada um dos milagres realizados pelo Mestre, havia a negação de si mesmo e a glorificação do Pai. Sempre foi: eu de mim mesmo não estou fazendo nada, pois eu de mim mesmo não sou nada. Se eu falo de mim mesmo, presto falso testemunho. Portanto, não sou eu que sou bom, não sou eu quem cura. Eu estou apenas dando testemunho da presença e do poder de Deus. Como podemos dar testemunho deste poder, exceto ficando quietos? Se fizermos o contrário, não poderemos mais dizer que não estamos fazendo nada ou que não somos nada. Nós nos tornamos algo no momento em que fazemos alguma coisa. Portanto, quando somos confrontados com aparências, se a aparência é chamada de bem ou se é chamada de mal, estamos sendo confrontados com uma aparência humana. E se dermos testemunho da presença de Deus, não devemos fazer nada, não devemos pensar em nada e não devemos ter nenhum juízo. Tenho certeza de que você não vai confundir isso com ignorar o trabalho de nossa vida, nem com uma atitude preguiçosa de nada. Mas você entenderá que isso é uma retenção disciplinada de julgar o bem ou o mal, e uma atitude de expectativa, como ouvir dentro. Certifique-se de entender o significado dessa atitude. Para nos tornarmos nada, devemos imediatamente perceber dentro de nós mesmos: não há nem bem e nem mal, há somente Deus. Então, quando olhamos para a aparência errônea, sem julgamento, realmente não há nada de bem nem de mal, há somente a presença de Deus. E agora o Pai interior pode executar sua função, e sua função é dissolver a aparência e revelar a glória de Deus, revelar seu próprio ser. Mesmo que para nosso senso apareça uma cura, não é realmente uma cura, é a dissolução do quadro material e a visibilidade do espiritual. Há apenas uma maneira pela qual isso possa ser feito, e isso é reter o julgamento quanto ao bem e ao mal. Então deixar o Pai fazer a obra, e somente então podemos verdadeiramente sentir que não tivemos nada a ver com a demonstração, exceto para dar testemunho de Deus em ação.
Isso me lembra de uma mulher que foi curada de uma doença que havia sido declarada como incurável. E ela e o marido, por profunda gratidão, foram ao praticante e ofereceram-lhe um cheque como sinal de agradecimento. Quando ele começou a expressar sua gratidão, o praticante disse: eu não fiz isso, Deus fez isso. Com o que o homem colocou o cheque de volta no bolso e respondeu: bem, então eu não usarei o cheque, não devo nada a você, vou dar o cheque para Deus. Na verdade, no que diz respeito à cura, o praticante estava certo, mas o marido também estava certo. O praticante não havia provocado a cura, ele simplesmente testemunhara Deus em ação. Portanto, não havia dinheiro devido à cura. Onde o marido estava errado é que ele deveria saber que, se o praticante não estivesse disponível e não tivesse sido capaz de testemunhar a graça de Deus, não haveria cura. Se o praticante dependesse de sua subsistência para pagar contas telefônicas, cuidar da cozinha ou qualquer outra coisa que pudesse ter sido seu trabalho, talvez ele não tivesse sido capaz de viver no Espírito e de testemunhar a Deus quando chamado. Dar-lhe dinheiro, portanto, não seria para a cura, seria meramente para capacitá-lo a estar livre de outras obrigações, de modo que pudesse manter sua consciência limpa e livre de enredamentos, e sempre poder estar no Espírito para testemunhar a sua atividade. Quando você testemunhar obras de cura, lembre-se sempre do que você está testemunhando. Você não está testemunhando o poder de um indivíduo, pois um indivíduo não tem tal poder. Você está meramente testemunhando um indivíduo que está se mantendo livre do mundo da aparência e mantendo-se em uma consciência sem julgamento, para que a graça de Deus possa se manifestar. Porque a graça de Deus não pode vir através da mente humana. E o que é a mente humana, senão a mente de alguém que ainda é doutrinado com a crença em dois poderes? Disciplina na vida contemplativa. Independente de quanto conhecimento da verdade uma pessoa possa ter, não importa quantos anos tenha estudado a verdade, ela pode não ter ainda poder de cura. Não são quantas declarações de verdade uma pessoa conhece intelectualmente ou pode declarar. O poder de cura vem de um grau de consciência e convicção reais do não poder das aparências. É por essa razão que o caminho infinito é o caminho de disciplina. E todo discípulo ou estudante deve começar em algum momento de sua carreira a se abster do julgamento. Na proporção em que essa consciência de nenhum julgamento é alcançada, as aparições deste mundo automaticamente mudam, conforme elas tocam sua consciência. Isso é porque sua consciência não está reagindo ao bem e nem ao mal, e é, portanto, capaz de rasgar o véu da ilusão, até mesmo o véu da boa ilusão, e ver que não há nada a temer e não há nada para se vangloriar, porque o que você está vendo não é criação espiritual, mas um conceito às vezes bom e às vezes ruim, às vezes rico e às vezes pobre, às vezes saudável e às vezes doente, às vezes vivo e às vezes morto. Mas nada disso é verdade sobre o reino de Deus. A declaração do Mestre, meu reino não é deste mundo, ajuda-nos a nos disciplinar. Imediatamente fechamos tudo o que vemos ou ouvimos, percebendo que este é um mundo,
Mas não é o meu reino, o reino do Cristo, o reino espiritual. E, portanto, não amamos, não odiamos e não tememos isso. Pense na disciplina envolvida em abster-se de todas as tentativas de mudar a aparência. Quando estamos no meio do que parece ser um problema para nós ou para o outro, pense em qualquer aparência discordante que você já tenha visto, ouvido, provado, tocado ou cheirado. Veja a disciplina necessária para evitar alterar, mudar ou fazer algo a respeito. E então ser convencido a saber: meu reino, o lugar onde eu habito, me movo e tenho meu ser, não é deste mundo. Portanto, não tenho nada a ver com este mundo, a não ser saber que este não é o meu reino. Quando retiramos o julgamento, o que significa retirar nosso ódio, retirar nosso medo ou amor pela aparência, é então que este invisível, o Espírito de Deus que está em nós, pode imediatamente trabalhar para mudar a aparência. A autopreservação é a nota dominante na experiência humana. Quando os discípulos ficaram com medo por causa da tempestade no mar, eles despertaram o Mestre, mas ele não tentou parar a tempestade orando a Deus, porque sabia que estava sendo confrontado com uma aparência ilusória. Ele apenas repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve uma grande calma. O que os discípulos estavam vendo era algo mais do que uma tempestade. Eles provavelmente não estavam cientes disso, mas estavam vendo uma personalidade própria à parte de Deus. E, acima de tudo, talvez estivessem com medo de perder suas vidas. Os discípulos, tomados pelo medo como estavam, respondiam, como a maioria das pessoas, à primeira lei da natureza, a lei da autopreservação. Na cena humana, essa lei, se é que podemos dignificá-la pelo nome de lei, é responsável pela maior parte do mal que existe no mundo. Uma pessoa não roubaria se não estivesse tentando preservar seu senso pessoal e humano de vida. Ela espera evitar a fome, ou evitar ser um fracasso, evitar a falta e limitação. Em suma, ela está preservando seu próprio senso humano de identidade. O que, além da autopreservação, está por trás de toda a guerra? Os homens chamam isso de patriotismo, porque afirmam que guerras são travadas para preservar a nação. Mas uma nação é apenas um grupo de indivíduos. Então, em última análise, é a preservação e perpetuação de si mesmos, de suas vidas humanas, de seus suprimentos humanos, que os induzem a entrar na guerra. O horror disso é, no entanto, que as pessoas estão sempre dispostas a sacrificar e mandar seus filhos para serem mortos, contanto que possam ficar em casa e serem salvos. As crianças não são tão importantes para a maioria das pessoas como elas próprias são. As crianças devem sair e serem mortas, serem feridas ou ficarem dementes, para que outros possam ficar em casa e ter abundância. Na tempestade, então, os discípulos não estavam realmente com medo da tempestade. Que diferença teria uma tempestade para eles se eles não tivessem acreditado que suas próprias vidas estavam em perigo? Quem se importa se o vento é de 40 ou de 100 milhas por hora, se não há perigo para a vida? É só quando há medo da perda da vida
que alguém se importa se a tempestade se enfurece ou cessa. Muitos de nós seriam capazes de alcançar a libertação do mundo de causa e efeito, isto é, do mundo das aparências, se pudessem colocar em prática a grande certeza do Mestre. Sou eu. Não tenhas medo, sou eu. Conhecer essa verdade imediatamente nos despojaria de qualquer julgamento quanto à natureza da aparência. Sou eu. Não tenhas medo. Eu, Deus, é a vida única. Eu, Deus, é a vida do ser individual. E a vida não pode ser perdida e nem destruída. Que a tempestade faça o que quiser, não posso temer. Da mesma forma, quem se importa com quantos germes existem no mundo, a menos que possamos acreditar que os germes podem destruir nossa vida? Isso cria um antagonismo em nós, e estamos saindo agora para limpar todos os germes da face da terra. Por quê? O que nós temos contra germes? Nada, exceto que eles ameaçam a destruição de nossas próprias vidas ou da nossa própria saúde. Mas suponhamos que chegássemos à conclusão de que nossa vida é indestrutível, que nem a vida e nem a morte podem nos separar de Deus. Agora, que diferença fariam os germes? E nessa percepção, a batalha contra o erro cessaria essa forma particular de eu, e nenhuma dessas coisas nos moveria. Nenhuma destas coisas me move. Minha vida é Deus. Minha vida está em Deus. Minha vida é com Deus. E nem a vida e nem a morte podem me separar de Deus. Nessa percepção, a própria morte não tem mais medos ou terrores. Ninguém pode temer a morte, uma vez que perceba que nem a morte e nem a vida podem separá-lo da vida que ele é, a vida que é o seu ser. O desapego de um observador. Se aceitarmos a declaração do Mestre, meu reino não é deste mundo, não precisamos lutar, remover ou superar nada no mundo externo. Eu sou, não tenhas medo, eu sou a vida em ti. Eu, Deus, o Espírito de Deus em ti. Sou tua vida, o teu ser e a substância do teu corpo. Quando não temos mais medo de nada no mundo externo, chegamos automaticamente a um estado de consciência que não mais se preocupa com as boas aparências ou teme as aparências do mal, mas olha para elas com um sentimento de desapego, como um espectador ou um observador, sem interesse de mudar, de melhorar ou destruí-las, apenas com uma atitude de observador. Nessa atitude de observador, nossos poderes mentais pessoais param, e é como se estivéssemos assistindo a um sol nascer ou a um sol se pôr. Ninguém em sã consciência acredita que pode apressar o nascer do sol ou que possa aumentar sua beleza. Portanto, ao assistir o nascer do sol ou um pôr do sol, nos tornamos completamente observadores, observando a natureza no seu trabalho, observando Deus no trabalho. Nós nunca entramos na cena, nunca procuramos mudar, remover, destruir ou tentar melhorar qualquer coisa. Como espectadores, estamos sempre no centro absoluto de nosso próprio ser. E, como observadores,
podemos dizer com sinceridade: que lindo pôr do sol! Ou Deus está trazendo um lindo nascer do sol. Se estivéssemos uma galeria de arte, diante das obras dos grandes mestres, seríamos observadores, porque tudo o que estaríamos tentando fazer seria tirar da imagem o que o artista colocou ali. Nós não tentamos melhorar a imagem, nós não tentamos destruí-la. Tudo o que procuramos fazer é extrair do quadro o que o artista criou e colocou lá para o nosso desfrute. Nós não entramos na cena, nós contemplamos. E se entramos em alguma coisa, seria na consciência do artista, para observar exatamente o que ele viu, porque somos agora uma consciência, somos agora uma mente. Quando ouvimos uma sinfonia, não entramos na sinfonia, nos afastamos como espectadores, dessa vez ouvindo o que o compositor tinha em mente. Não estamos tentando melhorar seu trabalho, nem estamos tentando destruí-lo, estamos apenas tentando entendê-lo. Mesmo que soe como uma música ruim para nós, desagradável, discordante ou inusitada, nós ainda não tentamos mudá-la. Ficamos parados, sem julgamento, tentando entender o que o compositor tinha em mente. E não seria surpreendente se, eventualmente, nos encontrássemos bem dentro da consciência daquele compositor, ouvindo a música como ele a ouviu, quando a colocou no papel. Então teríamos o mesmo entendimento que ele tinha. Assim é que Deus criou este universo, e tudo que nele existe é bom. No nosso sentido finito, entretanto, vemos alguns desses universos como maus e alguns como bons. E, estranhamente, o homem ao nosso lado pode estar vendo o que chamamos de bom como mal, e o que vemos como mal, ele pode estar vendo como bom. Então, portanto, não podemos estar vendo este universo do jeito que Deus fez. Estamos vendo isso através de nossa ignorância de Deus, da nossa falta de consciência de Deus. Assim como podemos ver uma pintura ou ouvir uma música, e, por causa de nossa ignorância, sermos incapazes de discernir o que o artista ou o compositor tinham em mente. Ao olharmos para este mundo de aparência sem julgamento, é como se estivéssemos percebendo que o Espírito de Deus fez tudo o que fez e o tornou espiritual. E nessa percepção, agora contemplamos um universo espiritual, mesmo que, no momento, nós o façamos sem entender, ou ver da maneira como o grande arquiteto do universo o criou. Nós não podemos ver através dos olhos daquele que projetou e que formou este universo. Enquanto estamos olhando para fora dos olhos humanos, mas olhando para este mundo sem julgamento, é como se estivéssemos tentando ver o que Deus criou. Como Deus o vê, em outras palavras, entrar na consciência de Deus. A única maneira pela qual podemos fazer isso é nos abstermos do julgamento e ficarmos quietos, não vendo nem o bem e nem o mal, sendo observadores e deixando o Pai nos apresentar a imagem. Nós apenas testemunhamos, nós apenas contemplamos, mas não com a ideia de curar alguém, não com a ideia de melhorar ou enriquecer alguém, apenas com a ideia de contemplar o quadro como Deus o fez
e como Deus o vê. Retirar o julgamento. A única maneira pela qual a mente de Deus pode ser expressada conscientemente através de nós é quando estamos retendo o julgamento humano quanto ao bem e ao mal e permitindo-nos sermos observadores. Então o Espírito de Deus vive dentro e através de nós, mudando o quadro do que parece ser e revelando-nos o que sempre esteve lá, embora o sentido finito não o pudesse discernir. Flores, lindas e coloridas como elas são, na verdade não têm cor. Nós não estamos vendo as flores como elas são, porque a cor não existe. Existem apenas ondas de luz. E quando elas atingem nossos olhos, interpretamos a taxa de sua vibração como cor. Uma certa vibração é interpretada como vermelha, outra como roxo e outra como azul. É cor apenas quando toca nossa visão. E se nossa visão não é precisa, podemos ver uma cor como vermelha, enquanto outra pessoa pode vê-la como uma cor diferente. É o mesmo com o som. Se em uma floresta a maior árvore fosse cair, nunca haveria um som naquela floresta, porque nenhum som estava ocorrendo. Há ondas sonoras invisíveis instauradas naquela árvore que cai, mas o silêncio é absoluto. É absoluto e completo até tocar um tímpano. Essas ondas sonoras devem tocar um tímpano antes que possa haver algum som. E se tocarem um tímpano deficiente, ainda não haveria nenhum som. Não importa o quão alto o som possa parecer para você. Estamos sempre julgando pela limitação de nossos sentidos finitos. Nós não estamos vendo o mundo como ele é. Estamos vendo este mundo como a nossa mente interpreta. Em algumas partes do mundo, as pessoas ficam nuas. E neste tipo de civilização, ninguém pensa que há algo de errado nisso. O fato de estar vestido ou despido é um conceito de vida que evolui. Não é a própria vida. O Pai disse: "Quem te disse que estavas nu?" Conforme vivemos a vida de contemplação, portanto, nos encontramos gradualmente retirando o julgamento das aparências. E quando vemos, ou quando somos informados sobre aparições errôneas, não reagimos a elas. Elas não se registram em nossa consciência. E no que diz respeito a elas, nossa mente está em branco. Não temos o desejo de mudar, de alterar ou de melhorar a aparência apresentada a nós. Somos apenas observadores, esperando que Deus nos revele como realmente é. Acorda, tu que dormes. Eu ficarei satisfeito ao acordar com a tua semelhança. Uma pessoa espiritualmente desperta está completamente satisfeita com as pessoas deste mundo, porque as conhece como realmente são. E mesmo que veja as discórdias e problemas que elas estão experimentando, ela também sabe que estas não são parte de seu ser real, mas apenas uma parte desse sentido educado que está tentando preservar uma vida já imortal, ou tentando obter mais provisões para alguém que é e sempre foi herdeiro conjunto de Cristo em Deus. Portanto, ele olha com compaixão para aqueles que ele conhece, que ignoram sua verdadeira identidade, ou que não entendem a natureza do mundo de Deus. Suponha que você chegue à conclusão de que eu e o meu Pai somos um,
que a vida de Deus é a sua vida individual e, portanto, sua vida indestrutível. E que nem a vida e nem a morte podem separar você de Deus. E que a vida é eterna e imortal. Agora você começa a perder o medo da morte. Começa a perder o medo do ladrão com uma arma na mão, porque sabe que não tem vida a perder. Você não tem mais medo por sua vida. Sua vida agora é conhecida como Deus, indestrutível, imortal e eterna. Morte? Nem a morte pode separar você de Deus. Desperta tu que dormes e aprenda que Deus é sua vida. Nem a vida e nem a morte podem tirar sua vida de você. A vida continua se você vive no Oriente ou no Ocidente. Continua se você mora nesta casa ou naquela casa. Continua se você é jovem ou velho, ou mesmo que você vá para o reino do além. A vida é uma experiência contínua, porque a vida é Deus, e Deus é a vida. A vida contemplativa traz uma consciência da vida indestrutível. Através da vida contemplativa, você chega a um estado totalmente novo de consciência, no qual, enquanto você ainda está consciente de que existem males no mundo, mas não se senta para julgá-los ou condená-los, você não os compreende mal. Agora você tem compaixão, porque entende por que eles estão acontecendo. Além disso, você sabe que eles devem continuar ocorrendo na experiência de cada pessoa, até que ela seja despertada. Quando um indivíduo é despertado para o fato de que a vida é indestrutível, imortal e eterna, ele não pode temer a morte. E uma vez que ele não teme a morte, ele não pode conhecer a morte. Ninguém pode experimentar algo que não seja parte de sua consciência. E, quando a morte não faz parte da consciência, ela não pode morrer. Deixar a cena? Sim. Isso é como um buquê de flores. Em poucos dias a forma das flores perecerá, mas não a sua vida. A vida continuará e se manifestará em outras formas do mesmo tipo de flores. E será a mesma vida, não será uma vida diferente. A vida que está no buquê de rosas hoje, ou a vida que estava nas rosas há 10.000 anos atrás, é a mesma vida. Sua vida, sua identidade, sua consciência ainda estarão aqui daqui a 10.000 anos, mesmo em uma forma diferente. Você não vai embora, apenas sua forma mudará. Que isso é verdade é evidenciado pelo fato de que, quando você veio a este mundo, você pesava 6, 7, 8, 9 ou 10 libras. Mas desta forma tem mudado desde então. Até mesmo a forma dos órgãos do corpo mudou. Órgãos não desenvolvidos quando nascemos se desenvolveram e amadureceram. E alguns deles, em certa idade, pararam de funcionar. Não há mudança em nós. Somos a mesma pessoa, a mesma vida, a mesma consciência, apesar das mudanças que ocorreram em nossos corpos. O corpo da criança não é o corpo do adulto, e o corpo do idoso também não é o mesmo corpo do adulto. Mas o indivíduo é o mesmo, a vida é a mesma, a alma é a mesma, a consciência é a mesma, apesar da forma exterior ter mudado.
Assim será que, a menos que eu seja tirado desta vida, estarei aqui daqui a 1000 anos, mesmo que a forma possa parecer diferente. Na verdade, o sexo pode ser diferente, e a razão é que o eu não tem sexo, e isso se aplica a cada um de nós. Uma vez que você se torne consciente do eu que você é, você o achará completamente independente do corpo e completamente independente do sexo, manifestando-se como qualquer sexo, mas ainda sendo eu. Isto porque eu é espiritual. O eu é um com Deus, é da natureza de Deus. Portanto, o eu não tem forma finita, mas pode manifestar-se como, em ou por meio de qualquer forma finita. Quando você perceber isso, o aguilhão da morte o deixará, porque você saberá então que você é eu. E eu sempre será seu estado de consciência. E por isso você irá progressivamente se elevar, até que não haja nada finito. O eu é o segredo da vida transcendental, com a percepção de que eu sou, não tenhas medo, e que eu é Deus. Todo o medo se vai embora, todo julgamento, toda condenação. E então, mesmo quando você olha para o mundo e testemunha as discórdias que mantêm a humanidade em escravidão, o sentimento está aí. Apenas pense, se as pessoas deste mundo pudessem despertar para a sua verdadeira identidade, e isso é tudo. Eles não são maus, eles não são ruins. Eles estão apenas cumprindo a lei da preservação. E assim, nós não sentamos em julgamento sobre eles, porque também fizemos a mesma coisa. Eu sou, não tenhas medo. Quando lançamos uma bomba em outra pessoa, uma bomba atômica, uma bomba de ódio ou fofoca, ou se matamos em autodefesa, estamos fazendo exatamente o que o mundo está fazendo. Estamos operando do ponto de vista da lei da autoconservação. E o eu que estamos tentando preservar é um senso de eu finito, que não tem contato com Deus. É por isso que estamos tentando salvá-lo. Se entendêssemos nossa verdadeira identidade como um com Deus, não teríamos que tentar salvá-lo. Deus pode governar e cuidar do seu próprio universo. Em face do perigo, vemos o julgamento e percebemos: tudo que é real é mantido por Deus e sustentado por Deus. Tudo que é real é de Deus e é permanente e eterno. Não preciso levantar um dedo para salvá-lo, preservá-lo ou fazer qualquer coisa sobre isso. Eu apenas tenho que ver Deus em ação. Nós devemos nos sentar, não em juízo, mas completamente sem julgamento, na percepção de que este é o universo de Deus. Sou eu, não tenhas medo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino está intacto. Tudo que Deus uniu, nenhum homem pode separar. A vida de meu Pai e minha vida são uma só. Portanto, minha vida não pode ser separada pelo pecado, pela doença, pela falta, pela morte, pela guerra ou por qualquer outro meio. Nada pode separar minha vida, porque minha vida está unida à vida de Deus. É uma com Deus.
Deus mantém minha vida abundantemente, eternamente e imortalmente. E nem a vida e nem a morte podem separar a vida de si mesma ou mudar este relacionamento. Em face do perigo de qualquer natureza, permanecemos sem julgamento e testemunhamos a Deus. Então, depois, quando a harmonia for restaurada e a proteção e segurança forem percebidas, podemos repetir como mestre: eu de mim mesmo nada fiz. O Pai dentro de mim fez o trabalho. Agora, é claro, fizemos algo que era muito importante e muito difícil de fazer, que era chegar ao ponto de ser um observador. A disciplina do caminho espiritual consiste na capacidade de disciplinar a si mesmo, de modo a não ver uma cena que precisa ser mudada, alterada, melhorada ou removida, e em abstrair as imagens que este mundo apresenta, com essa convicção: sou eu, não tenhas medo. Então fique quieto e testemunhe, enquanto Deus faz a transformação da cena visível. Sou eu, não tenhas medo. Meu reino não é deste mundo. Deixe de fora o homem cujo sopro está em suas narinas. Por que ele deveria ser levado em consideração? Essas são as 3 passagens das Escrituras que têm sido a base do meu trabalho de cura, desde o início da década de 30. Antes disso, eu estava fazendo trabalho de cura, mas sem saber por que ou como, ou qual era o princípio. Você poderia dizer que era apenas um dom de Deus. Mas no início da década de 30, as 3 declarações: deixa o homem cujo fôlego está em suas narinas. Por que ele deveria ser considerado? Não tente mudar o homem, melhorá-lo ou curá-lo. E certamente não o julgue ou condene. Não o leve em conta. Em outras palavras, fique quieto em silêncio. Então vem, meu reino não é deste mundo. Portanto, não julgue pela aparência deste mundo, porque em meu reino a harmonia é. Meu reino é um reino espiritual, e o céu é estabelecido assim na terra como no céu. Novamente você interrompe todas as tentativas de mudar, de melhorar, curar ou reformar. O segredo do sucesso que tive em meu trabalho nas prisões é ir à prisão sem qualquer desejo de reformar ninguém. Não cego para o fato de que, humanamente, esses homens e mulheres não estavam vivendo de acordo com o padrão espiritual, mas percebendo que tudo o que fizeram foi feito por causa da urgência da lei da autopreservação, por causa da ignorância de sua verdadeira identidade. Portanto, não havia mais condenação para eles do que uma professora tem para um aluno que vem aprender. Ela sabe de antemão que seu aluno não sabe o que vai aprender com o professor, mas não o condena por isso. Ela reconhece que o aluno é ignorante. Ela vai mudar essa ignorância, transmitindo conhecimento. Assim, quando entro em prisões, não condeno e nem julgo, mas percebo: aqui estão as pessoas que ignoram o fato de que Deus é a vida delas. Então, não precisam sustentá-las. Deus é o suprimento e elas não têm que obter suprimento. Elas são co-herdeiras com Cristo em Deus. Então, meu trabalho tem sido esclarecê-los quanto à sua verdadeira identidade, porque uma vez que eles saibam, toda a sua natureza será mudada.
Como seres humanos, não há um de nós sem pecado, seja pelo ato de comissão ou no ato de desejar. Somos transformados em um único modo, entrando na consciência de nossa verdadeira identidade. Então, aprendendo a ficarmos quietos, sabendo que eu sou Deus. E porque eu é Deus, esse eu governa o seu próprio universo, o mantém e o sustenta. De fato, eu sou o pão e a carne, o vinho e a água por toda a sua criação. E, portanto, cada um de nós tem o eu. Cada um de nós tem o eu no meio de si, mais perto do que a respiração. Aquilo que o mestre dizia ser a missão do Pai interior. Aquilo que cura, salva, redime, ressuscita e alimenta. Esse eu, cada um de nós o tem. Ele é o Cristo. Na consciência desse eu, nós nos tornamos observadores do Cristo em ação. E, como observadores do Cristo em ação, somos capazes de rasgar o véu da ilusão. E então, em vez de vermos a imagem feia que a mente humana desenhou, começamos a ver a realidade. Mensagem de gabinete. Hoje, o noticiário mundial é o centro das atenções onde quer que se viaje. Os séculos passados em que este mundo viveu sem a intercessão espiritual fizeram com que os homens perdessem a esperança de que Deus pudesse salvá-los. Mas o século que produziu grandes ministérios de cura espiritual também revelará a natureza e a atividade do poder espiritual nos assuntos mais amplos da humanidade. Nas mentes da maioria das pessoas preocupadas com os grandes problemas do mundo de hoje, como sempre, o grande desejo é a vitória. O capitalismo busca uma vitória sobre o comunismo e vice-versa. Os sindicatos querem mais e maiores vitórias sobre a própria fonte de suas rendas. Enquanto, por outro lado, ainda há alguns capitalistas não esclarecidos com sua vitória sobre o trabalho. Nem o Partido Republicano, nem o Partido Democrata, Trabalhista ou Conservador, Socialista ou Liberal querem a paz e a prosperidade das nações, mas sim a vitória sobre os outros. Quem, a não ser os cegos, podem acreditar que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e seus aliados venceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Observe a lista de todos eles e pergunte: qual o preço da vitória? E, no entanto, o sangue vital e a riqueza de todas as nações continuam a ser gastos na busca de mais uma vitória. Mas voltar-se agora ao poder espiritual para a vitória seria voltar aos ensinamentos pagãos da era pré-cristã. Sua visão se abre para uma cena maior do que os exércitos vitoriosos que marcham em lares e hospitais civis? Você pode imaginar algo melhor do que medalhas para o abate em massa? Sua visão o levará às alturas do que as alternativas de um tipo de força material em relação a outra. Retire seu olhar da cena que o materialismo pintaria para você. Vire-se para dentro e veja que promessa você encontra, enquanto o seu olhar sai da cena exterior e vai para o reino interno. Que visão você tem quando a palavra vitória é retirada do pensamento? Quando a vitória não é mais o seu desejo, o poder espiritual se revela.